Oi, pessoal, eu sou a professora Ana e nós vamos falar um pouquinho agora sobre conjuntos numéricos e símbolos matemáticos. Bom, falando um pouquinho sobre conjuntos numéricos, nós temos o primeiro conjunto, que é o conjunto de números naturais. Esse é o símbolo do conjunto de números naturais. E o que seriam esses números, né? O conjunto dos números naturais, ele é composto pelo 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Ele vai indo a 999. Ele é infinito, certo? Então, esse é o nosso conjunto dos números naturais. Há também esse naturais com asterisco em cima, que denota que ele é composto por todos os números do conjunto, menos o zero. Né? Então, o que seria esse conjunto? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Continuando agora os nossos conjuntos, nós temos o conjunto dos números inteiros, que tem esse símbolo que parece um Z cortado. O que seria o conjunto dos números inteiros? Ele é composto pelos números naturais, mas ele também agrega os números negativos. Como assim? Nós temos, por exemplo, ele é infinito, né? Ele também vai para todos os números negativos tendendo ao infinito. Nós temos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Ele é um conjunto que abrange os números positivos e os números negativos e o zero. Se eu tiver esse conjunto com asterisco, é a mesma coisa do que eu ter todos os elementos desse conjunto, menos 4, menos 3, menos 2. Ah, meu Deus. Menos 1, desculpem a gafe. 1, 2, 3. E assim por diante. Então, eu tenho todos esses elementos do conjunto, menos o zero. Quando eu tenho o símbolo dos conjuntos de números inteiros com asterisco. E se eu tiver o conjunto dos inteiros com esse símbolo de mais? Então, eu estou falando que eu só tenho o conjunto dos números inteiros positivos, né? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tudo bem? Bom, nós também temos o conjunto dos números racionais, que é simbolizado por esse Q riscadinho aqui, certo? O que eu escrevi aqui? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre simbologia matemática e acho que vai ficar um pouco mais fácil de ler. A e B, seja esse conjunto Q aqui. O que pertence a esse conjunto? Elementos A e B que pertencem aos inteiros sem o zero, tal que A dividido por B, onde B é diferente de zero. Meu Deus, professora, o que isso significa? Vamos supor que eu tenho um número A menos 3 e B seja igual a 4. Se eu fizer A dividido por B, eu vou obter menos 3 sobre 4. Então, o que isso quer dizer para a gente sobre esse conjunto? Esse conjunto ele vai abrigar todas as frações e números decimais, números quebradinhos, que a gente fala, números com vírgula, certo? Então, o conjunto dos números racionais tem as frações mais números decimais. Então, você concorda comigo que os números inteiros, os números naturais, estão dentro desse conjunto, formando frações ou números decimais, certo? Então, por exemplo, nós vamos ter um conjunto, por exemplo, 1 sobre 9, 1 sobre 8, 0,5, né, que é igual a 5 sobre 10, ou 1 sobre 2, né? A gente vai ter uma aula de frações que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso.
eu vou ter 36, que é igual a 36 sobre 100. Eu vou ter 0,222 dízima, que também é igual a 2 sobre 9, e assim por diante, né? Então, esses são alguns exemplos de números, de notações que vamos encontrar dentro desse conjunto. Continuando a nossa linha de conjuntos, nós também temos o conjunto dos números irracionais, simbolizados por essa notação aqui, esse izinho. Então, o que faria parte desse conjunto? Nós teríamos algumas notações conhecidas, como π, por exemplo, números com raízes, entre outros. Então, por exemplo, um exemplo desse conjunto de irracionais seria raiz de 3, π, 2 raiz de 2, entre outros, certo? Nós também temos o conjunto dos números reais, que seria como se fosse todos os conjuntos dentro dele, né? Ele teria tanto os números naturais quanto os números inteiros que têm números positivos e negativos. Teria os números racionais, que teriam frações, decimais, os números irracionais, que a gente acabou de falar, todos eles estariam dentro dos números reais. Eu vou ter um vídeo só de operações com números reais para vocês, que seria soma, subtração, multiplicação e divisão. Uma forma da gente representar esse conjunto de números reais seria dizer que a gente tem a união dos conjuntos dos números racionais com os conjuntos dos números irracionais. Nós também temos o conjunto dos números imaginários, né, que não estão contidos nos números reais, e eu só vou explicar ele um pouquinho mais para frente quando a gente falar sobre outros tipos de operações. Por enquanto, nós vamos focar nas operações com números reais. Vamos falar agora um pouquinho sobre símbolos matemáticos, que vai ajudar bastante a gente durante o ano a fazer algumas interpretações de questões e conjuntos. Então, o primeiro símbolo é o símbolo de união. Como assim? Vamos falar, vamos dar exemplo de um conjunto A. Tem 2, 3, 4, 8, 9. Um conjunto B tem 3, 4, 5, 7 e 9. O que seria o conjunto A união com B? Nada mais seria do que eu juntar os termos que tem em A com os termos que tem em B. Então, o que nós teríamos? Teríamos 2, 3, que está presente tanto em A quanto em B, 4, presente tanto em A quanto em B, 5, que está no conjunto B, 7, que também está no conjunto B, 8, que está presente no conjunto A, e 9, que está presente tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, o que nós teríamos seria a junção desses dois conjuntos, tudo bem? O segundo símbolo é o símbolo de intersecção. O que seria o símbolo de intersecção? Seria eu observar no conjunto A e no conjunto B o que eles têm em comum. Então, intersecção, os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, vamos lá. 2, ele está no conjunto A, mas não está no conjunto B. Então, não é intersecção de A e B. 3, ele está tanto no conjunto A quanto no B. Então, ele está na intersecção. 4 também é um elemento que está em ambos os conjuntos. Então, ele está na intersecção. 5 está presente só no B.
7 somente no B, 8 somente no A e 9 está presente nos dois. Então, eu tenho intersecção de A com B, nada mais é do que observar os elementos que estão presentes tanto em A quanto em B, certo? Agora nós temos o símbolo de pertencer. O que seria, né? Vamos supor que eu pegue um elemento qualquer dos conjuntos e eu fale 3 pertence a A. Isso é verdade? Vamos ver. 3 ele pertence ao conjunto A? Sim, porque ele está aqui dentro do conjunto A. Tudo bem. Então, vamos lá. 8 pertence ao conjunto B? Não, ele não está contido, ele não está dentro do conjunto B. Então, a gente diz que ele não pertence ao conjunto B, certo? Então, quando eu tenho esses dois aqui, ou ele pertence ao conjunto, ou ele está dentro do conjunto, ou ele não está. Eu posso dizer, vamos supor que eu tenho mais um conjunto C. O conjunto C ele é composto por 4 e 9. Eu posso dizer que o conjunto C ele está contido em A? Bom, vamos ver. Ele tem. Só um segundo, deixa eu acrescentar mais um elemento nesse conjunto para a gente poder explicar melhor. O conjunto C ele é composto então por 2, 4 e 9. C está contido em A? Vamos descobrir. Para ele estar contido em A, para ele estar dentro de A, ele tem que ter elementos, todos os elementos de C têm que estar presentes em A, e não necessariamente elementos que estão em A têm que estar em C, né? Então vamos lá, 2 é um elemento que está em C, ele está presente em A? Sim, ele está aqui. 4 é um elemento que está em C, está presente em A? Sim, ele está aqui. E 9 também. Então, sim, C está contido em A. Tudo bem? E C, a gente pode dizer que ele está contido em B? Não. Por que a gente não pode dizer isso? Porque C possui esse elemento aqui, o 2. E o 2 ele não pertence ao conjunto B. Então, não. Nós dizemos que C não está contido em B. Certo? Ficou claro para vocês? Tem mais alguns símbolos, né, que eu vou acrescentar. Eu não vou explicar um por um, mas eu acho que são mais fáceis de entender. Então, a gente tem. Bom, então nós temos o símbolo de existe, que nós até utilizamos a nossa definição de conjunto racional, se não me engano. O símbolo de não existe, certo? Outro símbolo que a gente usou foi o tal que, esse tracinho assim, tal que, de forma que. Isso é bastante utilizado em demonstrações matemáticas, e vocês vão ver que quando a gente chegar na aula de equações, nós vamos usar algumas respostas assim, né? X pertence aos reais tal que x igual a determinado valor. Nós temos o símbolo de implica, né? Se uma coisa tal implica em tal outra coisa. Eu posso fazer um exemplo depois disso. E nós temos o símbolo se, somente se. Esses dois últimos eu não vou cobrar tanto, porque são
símbolos de demonstrações matemáticas, e é uma questão mais formal. Mas nós podemos ter uma aula sobre isso se vocês quiserem posteriormente, mas não é o foco aqui, porque nosso foco principal é abordar questões para vestibulares e Enem. Bom, vamos agora para um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor como fazer algumas operações com conjuntos. Eu vou deixar na descrição e mandar nos grupos com vocês um PDF de exercícios de conjuntos para vocês poderem praticar, tudo bem? Então vamos lá. Dado dois conjuntos A, em que ele tem -1, 0, 3, 5 e 6, e o conjunto B de 0, 2, 4, 6, 8, determine A intersecção com B. Então vamos lá. O que eu falei que era intersecção? Intersecção são os elementos que a gente tem em comum em ambos os conjuntos. Então, A intersecção com B, vamos lá. -1, eu tenho nos dois conjuntos? Não, então ele não entra. 0, eu tenho nos dois conjuntos? Sim. Então ele está na intersecção. 3, eu tenho nos dois conjuntos? Não. 2, tenho nos dois conjuntos? Também não. Eu também não tenho 4 e eu também não tenho 5. Mas eu tenho 6. 6 eu tenho nos dois conjuntos. E o 8 eu só tenho no conjunto B. Então a intersecção de A e B, neste caso, é 0 e 6. Tudo bem? Agora a união. A união seria todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, a união com B seria -1, 0, 2, fazer mais para cá, 3, o 4, o 6 e o 8, certo? Essa é a união de A e B. Descendo um pouquinho, a gente tem o símbolo de menos, né? Eu não falei sobre isso. O que seria A menos B? A menos B seria todos os elementos de A menos os elementos que estariam em B. Então, A menos B seria todos os elementos que estão em A, no conjunto A, tirando os elementos que também estão em B. Então, aqui a gente já sabe quais são os elementos que estão em A e que estão em B, certo? Então, nós temos -1, o -1 ele está em A e não está em B. Nós temos o 3, né? Por que o 0 não entra? Porque ele também está no conjunto B. E a gente está tirando todos os elementos que estavam em B do conjunto A. Nós temos o 5, certo? Tem mais algum? Não, porque o 6 ele é um elemento que também está presente em B. E o que seria B menos A? Todos os elementos de B menos os elementos do conjunto B que também estão no conjunto A. Então, todos os elementos de B menos o 0 e o 6. Então, fica 2, 4 e 8. Professora, tem algum jeito de eu representar isso com diagramas? Tem, e até pode ajudar um pouco vocês, né? Vamos supor que eu tenho esse diagrama aqui do conjunto A e esse conjunto B. O que seria essa parte em que eles se encontram? Essa parte seria onde estão os elementos de intersecção. Então, aqui a gente tem o 0 e o 6, certo? Aqui, neste caso, a gente está falando de intersecção. Então, nós vamos pintar essa região para demonstrar que nós estamos falando explicitamente dela. E aqui a gente coloca os elementos que só tem em A. E aqui os elementos que só tem em B. 2, 4 e 8. Deixa eu tirar essa vírgula aqui, que senão ficaria 2,4. 4 e 8. Certo? Essa é a representação da intersecção de A e B.
Ah, professora, e como eu represento a união de A e B? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Novamente, a gente desenha um conjunto A e B com espaço de intersecção, certo? Colocamos os elementos de ambos os conjuntos. A união com B. Então, eu estou unindo, eu estou somando. Então, eu tenho todo esse conjunto completamente pintado, porque eu estou tratando especificamente da união dos conjuntos, né, deles todos juntos. E como eu represento A menos B? A menos B. Né, nós vamos fazer de novo. Coloco qual conjunto é qual, coloco os elementos em intersecção, os elementos de A, os elementos de B. Tudo bem? A menos B nada mais é do que só esse conjunto aqui, sem intersecção, certo? Então, eu estou tratando especificamente só do conjunto de A que não tem B, ou seja, que não tem essa intersecção aqui, que são os elementos em comum com B. E como eu represento B menos A? É a mesma ideia. Eu coloco os elementos de intersecção, indico qual conjunto é qual, coloco os elementos restantes dos conjuntos. E como fica B menos A? Bom, eu só quero esse pedaço de B, esse pedaço em que não há termos que ele compartilha com o conjunto A. Então, seria assim. Tudo certo, meus amores? Eu vou deixar o link na descrição com os exercícios, com o roteiro de aula do site, e vocês podem praticar os exercícios e tirar dúvidas comigo.